e a besta que era, e já não é, ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17:11. Neste vídeo, descobriremos o que quer dizer estas palavras. E passo a passo iremos decifrar algumas profecias reveladas ao profeta João. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, 1 e 2. O livro de Apocalipse foi escrito pelo profeta João. E ele relata que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio dar-lhe a mensagem. Grande parte do Apocalipse são revelações dadas em símbolos. A taça contida na mão do anjo representa o juízo, ou flagelo, que será executado pelo mesmo anjo que segura a taça. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 pragas, porque nelas é consumada a cólera de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, e um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Apocalipse 15, 1, 6, 7. Durante estes dias, a Terra passará por uma catástrofe tão grande, que jamais aconteceu em toda a história da existência. Serão dias de muitas destruições e lamento por parte dos habitantes. A destruição será tão grande a ponto de mexer com os sentimentos do Criador, levando ao isolamento por um certo período de tempo. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15, 8. Os 7 anjos têm o encargo de dar cumprimento aos 7 últimos flagelos, ou pragas. E serão derramados sobre a terra, com os quais se consumirá a cólera de Deus. Os homens têm se tornado cada vez mais duros para com os apelos de Deus. Logo chegará o tempo no qual estarão tão endurecidos, que nenhum apelo da parte de Deus em suas consciências será ouvido, e então ele não terá outra opção, a não ser a de parar de insistir com eles, para que lhe deem ouvidos, e ajam de acordo com suas essências espirituais. Com grande tristeza, o Criador se ocultará, enchendo seu lugar de habitação de fumaça para que os que com ele habitam, não vejam suas lágrimas quando as taças forem derramadas sobre a terra. Pois nenhum pai quer que os seus filhos o vejam derramando suas lágrimas. Ainda em Apocalipse 17, no versículo 1, o anjo disse para João: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. No versículo 5, é dito que esta prostituta tem um nome, e este nome é Babilônia. E na tua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. Apocalipse 17, 5. O castigo desta prostituta, de nome Babilônia, ocorrerá na 7ª praga. E o 7º anjo derramou a sua taça, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 9.
Estas palavras mostram que podemos entender adequadamente os símbolos da profecia. Basta deixarmos que aquele que deu as profecias os explique por meio de sua palavra. Este é o método que ele nos ensinou a usar. Assim pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui um pouco ali. Isaías 28:13. O significado do símbolo apresentado em uma passagem é revelado em outra, um pouco aqui um pouco ali. Usando o método bíblico para a interpretação dos símbolos do Apocalipse, podemos estar certos de que encontraremos a interpretação correta da profecia. Usaremos este método para compreendermos os símbolos apresentados em Apocalipse 17. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 3, 6. João foi levado em espírito até um deserto, onde viu uma mulher. Vamos descobrir o que este símbolo representa através da carta de Paulo aos Coríntios. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 17, 12. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Apocalipse 17, 1. Uma virgem representa uma igreja fiel à palavra de Deus, é leal a Cristo. Por outro lado, uma prostituta é uma igreja que desvia-se das suas verdades traindo a Cristo. Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Criador. Oséias 1, 2. Quem é a igreja representada pela prostituta? Na visão, são mostrados vários detalhes, que nos permitem identificar com precisão quem ela é. Estava sentada sobre uma besta. Estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. Tinha na mão um cálice de ouro, e cheio de abominações. À sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Estava embriagada do sangue dos santos, e das testemunhas de Jesus. Basta apenas uma análise imparcial das características desta igreja prostituta apresentada na profecia, para verificarmos que, embora muitas igrejas possuam algumas das características da prostituta, somente uma possui todas elas. Ao analisarmos as características dadas, e compararmos com os fatos da história antiga e atual, chegaremos à conclusão correta. Estava embriagada do sangue dos santos, e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 6. Qual é a igreja que matou tantos santos no tempo passado, a ponto de poder ser dito a seu respeito, que está embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus? Não há nenhuma dúvida que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer instituição que tenha existido na humanidade. E isso a própria história é capaz de provar. O número de vítimas das ações desta instituição é humanamente impossível de se calcular.
Ainda que possamos tentar entender, ou especular o tamanho do sofrimento destas vítimas, nunca seremos capazes de ao menos imaginar o tamanho das atrocidades ocorridas naqueles dias. O Papa Francisco pediu hoje perdão aos protestantes e a outros cristãos por perseguições feitas por católicos no passado. Segundo o Papa, esse comportamento não seguiu o Evangelho. Francisco também pediu aos católicos de hoje que perdoem quem os perseguiu. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Apocalipse 17, 5. Existe apenas uma igreja que se intitula como a Igreja Mãe. Apenas uma igreja é conhecida como propagadora de diversos mistérios, e também é chamada por seu próprio cabeça, de Igreja Mistério. Tinha na mão um cálice cheio de abominações e imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17, 4. A palavra abominação nas Escrituras é usada para referenciar o desagrado de Deus para com a idolatria, o que inclui a adoração de imagens, chamadas de ídolos. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que fez grandes abominações, seguindo seus ídolos. 1 Reis 21, 25, 26. Há uma igreja que oficialmente aprovou o culto às imagens, e portanto encheu-se de abominações, cumprindo a descrição de Apocalipse 17. A Igreja Católica, nos concílios de Nicéia e Trento, aprovou e recomendou o culto das imagens. O culto de imagens é uma transgressão do mandamento de Deus que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Êxodo 20, versículo 4. Adornada com ouro e pedra preciosa. Apocalipse 17, 4. Tradicionalmente, o Papa, conforme a circunstância,
Serve-se de 3 tipos de mitras. E a principal delas é a glomariosa, ornada de pedras preciosas, e de um círculo de ouro, que lhe forma a base. Nesta categoria está inclusa a mitra com a tripla faixa dourada. A roupa do Papa usou 15 quilos de linhas de ouro e prata. Apenas o bordado do paramento papal consumiu 15 quilômetros de linhas de ouro e prata. Casula é o nome dado à veste que cobre o corpo dos padres. Segundo o designer, foram usados 20 metros de tecidos belgas na casula de Bento XVI, que pesa aproximadamente 1,2 quilos. O corpo do paramento é composto em 99% por lã fria e 1% de lurex ouro. 17 pessoas trabalharam na confecção da roupa, e só o bordado feito em máquina industrial consumiu 12 horas. Estava vestida de púrpura e escarlata. Apocalipse 17, 4. As cores púrpura e escarlata são variações do vermelho. Estas cores são facilmente encontradas nos trajes dos sacerdotes da igreja identificada como a mulher de Apocalipse 17. A cor para os bispos e outros pelados é púrpura. E para os cardeais, é escarlate. Estava sentada sobre uma besta. Apocalipse 17:3. Quando um homem se assenta sobre um cavalo, ele comanda. O fato de a mulher assentar-se sobre a besta mostra que ela está em uma posição superior de comando em relação à besta. Quem a besta representa? Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Apocalipse 13, 4, 7. É notório que a besta representa um poder que persegue e mata os santos. A mulher de Apocalipse 17 é vista sentada sobre a besta. Isso quer dizer que ela comanda este poder. Quem é esta igreja que comandou o poder perseguidor dos santos no passado? Numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 29 de abril de 1933, editou 2 bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu, ou condenou e entregou o Estado, vários de seus inimigos de heresias. Naquela época era comum o Estado aplicar a lei capital. A Igreja condenava os santos por meio de seu líder, o Papa. E, quem aplicava a pena, quem matava, era o Estado. Os governos dos países que estavam ao serviço da Igreja. Assim, o símbolo da besta representa, em Apocalipse 17, a união do poder da Igreja e do Estado, que caracterizou o papado no passado, para matar os santos e as testemunhas de Jesus. O texto de Apocalipse 13
relata qual seria o período de tempo durante o qual o papado teria o poder de matar os santos. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Os 42 meses são mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal oprimiria o povo de Deus. Esse período começou com o estabelecimento do papado em 538 d.C. e se encerrou em 1798 d.C. Nessa ocasião, quando o papado foi abolido, e o papa levado cativo pelo exército francês, o poder papal sofreu a ferida mortal, após o estabelecimento do papado ter se encerrado em 1798. Nesse mesmo período, o exército francês invadiu Roma, e fez o papa prisioneiro, o qual morreu no exílio. Embora um novo papa tenha sido eleito logo em seguida, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuía. Com efeito de senhora absoluta da Europa, com poder de vida e morte até sobre reis, a Igreja Católica viu seu poder mundano e sua riqueza decaírem de forma acentuada nos últimos 5 séculos. Encontramos então, que a única igreja professa cristã, cuja história corresponde a todas as características da mulher dadas a João em visão, nos símbolos de Apocalipse 17. Esta mulher é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a respeito dessa mulher, João diz: quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 6. Não é de se surpreender que João tenha se espantado, tendo ele pertencido à Igreja de Cristo da época dos apóstolos, cujos membros, entre eles, Pedro e Paulo, viviam em grande pobreza, suportando privações, ameaças, e até mesmo dando sua vida para poderem propagar a mensagem do Evangelho verdadeiro. Era de se espantar ver que no futuro de seu tempo, uma professa Igreja de Cristo, fosse cheia de riquezas deste mundo, adornando-se com ouro, prata, pedras preciosas, e por ação de seus líderes, uniu-se com os governos da terra, para perseguir e matar aqueles que classificaria de hereges, cujo único pecado era o de seguir as convicções de sua consciência, obtidas pelos estudos das Escrituras, e pregar o Evangelho que dela aprenderam. Era admirável para ele que, a partir da igreja pura, humilde, abnegada, sem riquezas deste mundo, semelhante ao Salvador, que ele conheceu, e a qual pertenceu, pudesse desenvolver-se, no futuro, uma professa Igreja de Cristo que estivesse tão longe do padrão de santidade divina, a ponto de ser representada como estando embriagada do sangue dos santos, e das testemunhas de Jesus, sendo considerada culpada pelo céu, por conta do assassinato de milhares de santos mártires. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 7. João se admirou ao ver a visão. Interrompendo os pensamentos do espantado profeta, o anjo lhe pergunta: por que te admiras? Fazemos uma pergunta tal, quando desejamos mostrar que o que foi visto não é tudo. João se admirou logo após ter visto a igreja embriagada do sangue de muitos santos, e testemunhas de Jesus, os quais matou. Assim também muitos servos de Deus sinceros se admiram ao saber que a igreja que consideravam em tão alta estima com seus líderes, também se encontra envolvida em terríveis pecados. As palavras do anjo, te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, mostram que,
Apesar de a igreja representada na profecia ter usado os governos da terra, o poder do Estado, para matar os santos no passado, isso não é tudo. Podemos esperar uma ação semelhante de sua parte no futuro. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 17, 7, 8. O anjo começa a revelar o mistério da mulher e da besta, dizendo: a besta que viste era, e já não é. Como vimos anteriormente, a besta é o poder perseguidor combinado da Igreja e do Estado, exercido pelo papado, que perdurou de 538 depois de Cristo até 1798. Durante todo esse período de tempo, este poder era perseguidor, tal como diz o anjo, quando diz: a besta que viste era. Todavia, João é levado em visão para um tempo no qual a besta não é. Desde 1798 até hoje, a Igreja Católica não tem perseguido, condenado e matado santos por meio dos governos da terra, como fez no passado. Assim, até os dias de hoje, é possível dizer que a besta não é. O Papa João Paulo II, em suas peregrinações pela terra, pediu desculpas da parte dos católicos, não do papado, pelas atrocidades cometidas para com os santos mártires do passado, aos povos dos países ao qual pertenciam. João Paulo II vai pedir desculpas a Deus pelos pecados cometidos pela Igreja Católica nos tempos da Inquisição, quando os cristãos eram queimados em fogueiras. O Papa vai fazer referências também às cruzadas e ao tratamento que a Igreja Católica deu aos judeus, às mulheres e aos povos indígenas. Todavia, Deus, que conhece todas as coisas, revela por meio do anjo algo que não é anunciado e nem esperado pelo mundo moderno. O anjo prenuncia a João que aquela união entre igreja e Estado para perseguir e matar os santos, denominada besta, está para subir do abismo. Isso significa que, embora pareça estar hoje totalmente desfeita, ela voltará a usar o poder do Estado, dos governos da terra, para perseguir e matar novamente. Exatamente como fez no passado. E quando fizer, irá à perdição. Ou seja, quando voltar a perseguir e matar os santos, estará por meio desta ação, dando seus últimos passos em direção à sua própria perdição, ou em outras palavras, destruição. Vejam neste gráfico a representação do que foi explicado até aqui. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse 17, 9. O Vaticano é o menor estado independente do mundo. A cidade está encravada em Roma, capital da Itália. Governado pelo Papa, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica tem sua sede no Vaticano, na cidade de Roma. Segundo a profecia, a sede deve se assentar sobre 7 montes, e Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre, compreendendo seu centro histórico, com seus 7 montes. Palatino, Capitólio, Aventino, Célio, Esquilino, Viminal e Quirinal. Portanto, a sede da Igreja Católica está assentada sobre a cidade dos 7 montes, tal como revela a profecia. Explicando ainda o sentido das 7 cabeças da besta, o anjo diz: são também 7 reis.
As 7 cabeças são também 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17, 9, 10. De acordo com o texto, as 7 cabeças da besta, além de representarem 7 montes, representam também 7 reis. Notem que ele disse que as cabeças representam 7 montes, e verificamos que, de fato, elas representam os 7 montes literais existentes na cidade de Roma, onde a Igreja Católica se assenta. Assim, ao vermos o anjo dizer que elas representam também 7 reis, é natural entendermos que o anjo se refere aos 7 reis no sentido literal. 7 homens que têm o título de rei. No simbolismo da visão, eles correspondem às cabeças da besta, como já vimos, representa a união da Igreja Católica com o Estado, unidos para perseguir e matar os santos. Vimos que foi Papa Gregório IX, por meio da edição de 2 bulas, que ordenou o reinício do Tribunal da Inquisição. Sabemos que a Igreja Católica possui, desde aquela época, até hoje, apenas uma cabeça visível, que é o Papa. Era ele quem cumpria o papel de cabeça da união Igreja e Estado, chamada de besta. As 7 cabeças da besta representam, portanto, 7 papas.